No vídeo de hoje eu quero comentar a respeito de um vídeo do pastor Jamierson, um vídeo no qual ele continua demonstrando a descrença na ressurreição de Moisés e uma certa raiva do adventismo. Eu vou comentar, vou entrar no campo das ideias, não vou entrar em questões pessoais, até porque eu não conheço pessoalmente o pastor Jamierson e nós não devemos julgar as pessoas, né? Nós precisamos olhar para os nossos erros e defeitos para não perdermos o nosso tempo olhando para os erros e defeitos dos outros. Entretanto, eu percebo que o pastor Jamierson está negando as escrituras e está alimentando um ódio, diríamos assim, excessivo e desnecessário em relação ao adventismo. Então eu vou comentar alguns aspectos do vídeo dele, vou comentar alguns aspectos de 1 Coríntios capítulo 15, não é? Verso 20, que fala que Cristo é as primícias dos que dormem, e nós vamos demonstrar mais uma vez que é muito mais lógico crermos na ressurreição de Moisés do que crermos que Moisés estava em espírito ou que a transfiguração envolveu apenas uma visão simbólica. Ok? Então acompanhe esse vídeo até o final, vamos discutir um pouquinho sobre esses comentários do pastor Jamierson. Além de responder este assunto, citando obviamente sempre a Bíblia, eu quero fazer menção a alguns comentários aqui que foram muito interessantes. Tanto comentários de pessoas que foram contra a posição do pastor Jamierson, quanto o comentário do próprio pastor Jamierson. Eu vou me deter neste comentário dele para mostrar que mesmo que ele possa estar bem intencionado, ele distorceu o sentido do texto bíblico e ele precisa humildemente reconhecer que deve ler o texto bíblico com mais atenção. Antes, o comentário do Emílio Rubens Godoy, ele fez um comentário interessante que diz o seguinte: a pedido do pastor Martinez, né, que é do Centro Apologético Cristão de Pesquisas, o pastor Jamierson gravou um vídeo tentando negar que foi refutado pela própria Bíblia apologética que ele ajudou a produzir. Mas se embananou todo, deu um monte de rodeios, misturou um monte de assuntos, inventou os supostos motivos que levaram você, Leandro, a gravar o vídeo. Distorceu as tuas palavras, mas na hora em que ele leu e mostrou o texto na Bíblia que ele ajudou a escrever, ele caiu do cavalo, pois mostrou que lá diz exatamente aquilo que você afirmou, e que realmente a Bíblia afirma que Moisés e Elias estavam em corpos glorificados, contrariando aquilo que ele afirma. O remendo ficou pior que o rasgo. Eu concordo plenamente com o Emílio. O vídeo que o pastor Jamierson gravou tornou o remendo pior do que o rasgo. Porque quando na Bíblia apologética eles admitem, né, que Moisés estava com o corpo glorificado, e depois ele diz, eu vou comentar depois, que foi ali um erro o que eles escreveram, o remendo ficou pior do que o rasgo, né? Isso demonstra o quê? Que ou ele não quer reconhecer que Moisés realmente ressuscitou, ou ele está reconhecendo que a equipe editorial deu um baita de um deslize ao permitir que um erro daquele tamanho se encontrasse na Bíblia Apologética de Estudos. Então, o vídeo dele realmente revela isso, né? Que o remendo ficou pior do que o rasgo. Era melhor não ter gravado nada e ter admitido humildemente de que a Bíblia Apologética de Estudos, editada também pelo pastor Jamierson, contradiz a ideia dele mesmo, né? Vamos comentar aqui alguns aspectos do vídeo do pastor Jamierson em que ele se propõe a refutar o vídeo onde eu demonstro que a Bíblia Apologética de Estudos contradiz aquilo que boa parte dos apologistas atualmente dizem sobre a ressurreição de Moisés. Primeiro, o pastor Jamierson começou o vídeo de uma forma errada, dizendo que ele refutou ao pastor Sérgio Monteiro na entrevista que concedeu ao CACP. Na verdade, isso não aconteceu, né? Ricardo Oliveira, no seu canal no YouTube, na entrevista que ele fez com Sérgio Monteiro, o pastor Sérgio Monteiro, ele provou o contrário.
Ele demonstrou que o pastor Sérgio Monteiro, ele sim refutou tranquilamente as alegações do pastor Jamierson, e o pastor Jamierson havia prometido, inclusive, mostrar um e-mail que ele havia enviado ao Dr. Steve Mason para refutar a posição do pastor Monteiro acerca da crença ou não dos fariseus na imortalidade da alma. Até agora, esse e-mail não foi mostrado pelo pastor Jamierson, né? E, obviamente, o Sérgio Monteiro tem provas contundentes, né, de que a crença de Monteiro está mais em mais harmonia com o que Steve Mason afirmou, mesmo que esse autor, obviamente, não afirme com certeza certas coisas. Aqui, um outro aspecto, Jamierson afirmou que a nota de rodapé foi uma resposta aos espíritas e que nada fala sobre a ressurreição de Moisés, né? E que eu não fui verdadeiro ao não explicar isso. Mas, na verdade, eu fiz exatamente isso, pastor. Quando eu expliquei exatamente isso, que no contexto, né, a Bíblia Apologética de Estudos ela está refutando, sim, a crença espírita de que Moisés apareceu e conversou com Jesus após a morte. Eu falei exatamente isso no meu vídeo. Ou você não viu com atenção, ou o seu ódio pelo adventismo está tão exacerbado que você está cego para não ver o que eu realmente disse no vídeo. Eu contextualizei a nota de rodapé. Na verdade, o que eu disse é que mesmo essa resposta, tendo sido feita para espíritas, né, ali diz que Moisés estava com o corpo glorificado. E como é que alguém pode estar com o corpo glorificado sem ressuscitar? Não tem como. Então a única conclusão que eu chego, mesmo que vocês não queiram admitir que Moisés foi ressuscitado, a única conclusão que eu posso chegar como leitor da Bíblia Apologética é o seguinte: bom, se na nota de rodapé de Mateus 17,3 diz que Moisés está com o corpo glorificado, isso pressupõe que antes de ser glorificado ele foi ressuscitado. Eu não estou sendo desonesto, eu estou tirando conclusões com base nos dados que eu tenho. Então, o amigo precisa avaliar melhor isso. Outra coisa, terceiro aspecto, pastor Jamierson disse que o termo corpo glorificado foi um erro ou um deslize. O que acontece? Quando ele admite isso, primeiramente ele mostra a falha da equipe editorial, composta por várias pessoas, em deixar passar este erro. E falha maior ainda, não é? Porque a Bíblia Apologética já não está na primeira edição mais. Então por que não corrigiu isso na outra edição? Não é? Outro detalhe, ao admitir que houve, entre aspas, um erro, um deslize em mencionar Moisés com o corpo glorificado, ele simplesmente está querendo dizer que o erro interpretativo foi meu. Mas, na verdade, se os editores da Bíblia Apologética utilizaram o termo corpo glorificado, eu não posso ser criticado por isso. Quem tem que ser criticado por isso é quem usou o termo e interpretou de forma errada. Na verdade, o pastor Jamierson aqui deu um tiro no próprio pé. Não é? Porque se ele está dizendo que é errado usar o termo corpo glorificado, ele não pode acusar-me disso. Se a Bíblia Apologética de Estudos usou, então quem tem que ser criticado é o editor responsável pela referida Bíblia. Eu estou tirando conclusões com base naquilo que eu li na nota de rodapé. Né? E aqui, um outro item que eu queria destacar do vídeo dele é o seguinte. Ele disse que vai mudar o termo corpo glorificado por corpo espiritual. Sinceramente, aqui eu quase caí para trás, né, quando eu li isso aqui, né, ouvi isso aqui, porque mudar o termo corpo glorificado para corpo espiritual, o que ele quis dizer com isso? Para eles, e para o pastor Jamierson e para outros apologistas, Moisés e Elias estão no mesmo lugar. Agora imagine a cena. Elias está lá no céu com o corpo, assim como Enoque. Né? Agora Moisés é uma exceção. Né? Elias e Enoque estão lá com o corpo físico e Moisés está com o corpo espiritual. Será que isso é uma espécie de corpo intermediário antes da ressurreição? Eu preciso entender isso. Então Moisés, ele além de estar no lugar intermediário, diríamos assim, ele está no corpo intermediário, ou seja, é um corpo
esse corpo espiritual, na visão do pastor Jamierson, seria um corpo intermediário para depois chegar a corpo glorificado? Mas que coisa mais absurda que eu acabei de ler aqui. Não existe essa ideia. Vamos para 1 Coríntios 15 e ver o que é um corpo espiritual na Bíblia. Veja o perigo de ser um imortalista da alma. Quando o indivíduo é imortalista e ele não para analisar as implicações dos seus argumentos, ele acaba distorcendo a Bíblia mesmo sem querer, né? E 1 Coríntios 15, 42 a 44, nós temos a explicação do que é o corpo espiritual. Não é um corpo intermediário. Se imagine Moisés está num corpo espiritual intermediário aguardando o corpo glorificado da ressurreição. Mas que coisa mais sem lógica. Vamos ler aqui. Pois assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. O corpo espiritual nesse contexto não é nada de material, meu amigo. O corpo espiritual é um corpo glorificado e incorruptível. É o que a Bíblia está dizendo, né? Diz assim, ó, semeia-se o corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção. Então, neste contexto, este corpo que ressuscita em glória e que ressuscita na incorrupção, ele é chamado corpo espiritual. Por quê? Porque ele é um corpo glorificado. Biblicamente, só existe corpo espiritual que é glorificado. Não tem essa separação. A Moisés está com o corpo espiritual, aí depois na ressurreição ele fica com o corpo glorificado. Isso é totalmente sem nexo. E outro detalhe interessante, na Bíblia, o corpo espiritual não é algo imaterial. Imagine, Moisés lá no céu quer dar um abraço. Em Elias ele não pode. Não pode porque Moisés é uma alma penando. Como Moisés tem um corpo, né, espiritual, então Elias vai dar um abraço nele, o braço passa do outro lado. Mas que coisa mais absurda, gente, acreditar num negócio desse. E quando você lê o que Jesus diz, Jesus fala que na eternidade não vai existir vida fora do corpo. Nós vamos viver no corpo e inclusive nos alimentarmos. Olha o que diz aqui, Mateus, capítulo 26. O problema do imortalista, um dos problemas é esse, ele não para analisar que a eternidade não é uma vida fora do corpo, a eternidade é uma vida num corpo glorificado. Isso é tão claro em 1 Coríntios 15. E aqui em Mateus, capítulo 26, verso 29, olha o que Cristo disse. E digo-vos que desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. O corpo espiritual é um corpo glorificado que vai nos possibilitar, inclusive, nos alimentarmos, sentirmos o prazer físico que Deus criou para desfrutarmos desde o jardim do Éden, quando Deus criou para nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então é uma coisa assim impressionante. Outro detalhe que o pastor Jamierson tem que analisar é se Moisés estava com um corpo, uma espécie de um corpo intermediário, que eu quero entender isso ainda, né? O que é o corpo espiritual sem ser um corpo glorificado à luz de 1 Coríntios 15? Será que é um corpo intermediário? Nós precisamos entender uma coisa, por que em Mateus 17 ali, Pedro, nos versos 3, 4, diz assim que quando ele viu Moisés e Elias conversando com Jesus, ele quis fazer 3 tendas, né? Obviamente para que Jesus passasse a noite e os outros 2 hóspedes celestiais. Agora imagine, meu amigo, fazer tendas para uma alma penada. Que coisa mais sem lógica, né? Se 3 tendas seriam feitas por Pedro para aqueles hóspedes passarem com Jesus, é óbvio que o corpo de Moisés é igualzinho ao de Elias. Não tem como provar, à luz das Escrituras, que Enoque e Moisés estão com corpos glorificados e Moisés está com um corpo espiritual intermediário. Nada a ver uma coisa com a outra. Ele disse que não poderia ser Moisés quem tivesse aparecido lá com um corpo glorificado, ou seja,
contradiz até o que a própria Bíblia apologética disse, porque Cristo é as primícias dos que dormem, de acordo com 1 Coríntios 15 e 20. Deixa eu comentar um pouquinho sobre isso. O pastor Jamierson, ele obviamente, ele não leu ou desconsiderou os argumentos que eu apresentei no meu e-book. Eu fiz um e-book com cerca de 130 páginas, em que lá eu explico a questão de Cristo ser as primícias dos que dormem. O que eu vou fazer? Já que o pastor Jamierson, por algum motivo, não leu ou desconsiderou, eu vou ler aqui o que eu escrevi a respeito desse assunto. E aqui eu já refutei, obviamente, a alegação dele, a alegação do pastor João Flávio Martinez, do CACP, a alegação do pastor Elias Soares. Isso aí já foi tudo, isso é refutado facilmente quando nós analisamos o texto bíblico e pegamos alguns comentários que nem adventistas são. Então eles falam sempre assim, isso é heresia adventista. Isso não é ser honesto com a realidade. Né? Na verdade, não são só adventistas que creem na ressurreição de Moisés. Eu até citei vários autores, inclusive no debate que eu tive tanto com o pastor Vailate quanto com o pastor Elias Soares do programa Vejam Só. E como podemos ver, aparentemente, até o pastor Jamierson acredita na ressurreição de Moisés, só não quer admitir isso ainda. 1 Coríntios 15, verso 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. No verso 20 aparece o mesmo termo, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Para o pastor Jamierson e outros, o termo primícia significa o primeiro numa ordem cronológica. Então, qual é a ideia? Que se Cristo é as primícias, então ele foi o primeiro, numa ordem cronológica, a ressuscitar com um corpo glorificado que não vai mais morrer. Só que esta análise é totalmente infundada. Eu vou ler aqui algumas coisas do que eu escrevi no meu e-book, para você perceber que isto aqui que eu escrevi não foi considerado. A palavra ordem, que aparece aqui no versículo 23, diz assim, cada um, porém, por sua própria ordem. Esta palavra grega é a palavra tagma. E segundo o dicionário do grego do Novo Testamento, tagma significa ordem, turno ou classe. Presta atenção nisso. Já o Theological Dictionary of the New Testament explica o termo da seguinte forma. No Novo Testamento, a única referência está em 1 Coríntios 15, 23, a referência tagma, a palavra ordem, onde o significado mais provável é ordem, posição, classificação. Para o referido dicionário, é altamente possível ou provável, que o sentido da palavra tagma seja cada um em sua posição, em seu ranking. Deste modo, quando Cristo é chamado de primícias, o texto não diz que ele foi o primeiro em uma ordem cronológica, mas o primeiro de uma classe, ou seja, ele é o primeiro de uma ordem ou turno especial. Obviamente, no sentido de importância, não cronológico. Já a Bíblia de Genebra, comentando o termo primícias que aparece em 1 Coríntios 15, versos 20 e 23, diz que o significado de primícias, por causa até mesmo dessa palavra tagma, que é ordem, classe, categoria, ou, de acordo com o que eu li aqui, também turno, ranking, esta palavra primícias, nesse contexto de tagma, de acordo com a Bíblia de Estudo de Genebra, ela possui um significado mais metafórico, com o propósito de demonstrar que a ressurreição de Cristo é a mais importante e especial, pois é da ressurreição de Cristo que depende a ressurreição de todos os justos. Então, aqui no comentário da Bíblia de Estudo de Genebra, diz assim, primícias. Essa metáfora se baseia na ordenança do Antigo Testamento, que pedia aos israelitas para trazerem um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote, Levítico 23, 10. Essa oferta indicava o reconhecimento, por parte do ofertante, de que toda a colheita pertencia a Deus. Assim, Paulo utilizou essa expressão para enfatizar, por exemplo, que os cristãos, ao receberem o Espírito, receberiam a garantia da ressurreição futura. A questão aqui é que a ressurreição de Jesus e a ressurreição dos cristãos não são coisas separadas, desconectadas. Pelo contrário,
Jesus foi o primeiro da ressurreição dos mortos, Atos 26 e 23, e é esse fato que torna possível a ressurreição dos cristãos. Uma vez que Cristo, como representante do seu povo, ressuscitou, assim também o cristão foi ressuscitado espiritualmente. Então, você percebe que o comentário que o pastor Jamierson fez do termo primícias não desconsidera o termo tagma no grego, em 1 Coríntios 15, 23. Cristo é as primícias dos que dormem, não no sentido cronológico, ou seja, foi o primeiro a ressuscitar e ter um corpo glorificado, não. Ele é a primícia no sentido de que ele é o único daquela categoria. E por quê? Porque da ressurreição dele, a ressurreição dos demais dependem. Inclusive Moisés, não é? Dependeria, obviamente, da morte e ressurreição de Cristo para ele permanecer no reino dos céus. Tá, ok? Então essas são algumas observações que eu teria a fazer. E aqui tem mais um comentário para você ver como os apologistas se contradizem. Depois apareceu um comentário do pastor João Flávio Martinez, do CACP, que ele diz assim: ali apareceu o espírito dele, 3 pontinhos. O Jamierson explica que a ideia do autor da nota era afirmar isso. Veja a contradição. Né? Alguns deles dizem que, na verdade, foi uma visão. Pedro só viu ali uma visão de Jesus ali aparecendo com Elias e Moisés. Né? Moisés e Elias. Outros deles afirmam que aí Moisés apareceu com um corpo espiritual, que eu quero entender ainda, né? Se é um corpo intermediário entre o corpo corruptível e o corpo glorificado. E aí ele diz que foi ali quem apareceu, foi o espírito dele, ou seja, o pastor João Flávio Martinez, mesmo sem querer, ele está dando aqui apoio para os espíritas. Né? Isso aqui é um espiritismo. Se foi o espírito de Moisés que apareceu a Jesus, nós temos aqui um problema muito sério. Jesus está desobedecendo a Bíblia. Simples assim. Né? Mas alguém poderia alegar assim: não, mas Deus ele pode falar com os mortos. Cuidado com essa afirmação. Porque se você me disser que Jesus estava falando com o espírito de Moisés, Jesus estava numa sessão espírita. Ah, mas Jesus não estava necessariamente numa sessão espírita porque ele pode falar com os mortos. Então ele está desobedecendo ao que ele mesmo inspirou ser escrito em Deuteronômio 18:11. O que diz aqui Deuteronômio 18:11? Né? Entre as práticas que não deveriam se achar no reino de Deus, entre os filhos de Deus, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulta os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por que Deus abomina? Qualquer consulta a mortos, no contexto de Deuteronômio 18, é consulta a demônios. Agora você imagine Deus sendo aquele pai incoerente. Sabe aquele pai incoerente que diz assim, ó, filho, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. É exatamente isso. Né? Se Jesus conversa com Moisés em espírito, ele está dizendo assim, filho, olha, faça o que eu digo em Deuteronômio 18:11, mas não faça o que eu faço porque eu posso consultar espíritos de mortos. Que coisa mais absurda. Apresentar Jesus conversando com o espírito de Moisés, dando margem para o espiritismo. Jamierson afirmou que a nota de rodapé foi uma resposta aos espíritas, sendo que é muito mais bíblico e mais fácil aceitar que quem conversava com Jesus era Elias no seu corpo, que foi glorificado, e Moisés no seu corpo glorificado. Então, pastores, analisem as implicações das conclusões de vocês. Não fiquem por aí tentando dar justificativas para os erros doutrinários de vocês. Não tenham vergonha de corrigirem vossos erros. Eu constantemente estou reciclando meus conceitos porque eu percebo que eu não sou dono da verdade. Eu tenho que estar sempre aprendendo. Agora, quando os nossos conceitos nos colocam em flagrante contradição com o texto bíblico e nos levam ao absurdo, devemos ter a humildade. Não para tentar justificar esses conceitos distorcidos, porque senão o remendo vai ficar maior do que o rasgo. Devemos sim reconhecer que nós erramos, que estamos num processo de crescimento neste mundo e que o Espírito Santo sempre trará mais luz ao nosso coração e à nossa mente para aprendermos cada vez mais da palavra de Deus. Para encerrar, você vai ver aqui agora o comentário precioso de um outro internauta em que ele apresenta textos bíblicos excelentes,
que refutam definitivamente a doutrina da imortalidade da alma e que demonstram que só é possível ter vida no corpo e não fora do corpo. Então, eu quero que você, ao ver esta tela, anote esses textos, leia-os em sua Bíblia e você vai entender o que a Bíblia realmente ensina sobre o assunto. E o segundo pedido que eu quero fazer, acesse o link aqui na descrição do vídeo para o Seminário de Educação e Saúde Financeira. Se você já se inscreveu, não precisa. Se você não se inscreveu, você não pode perder essa oportunidade. Estou preparando 4 aulas gratuitas para ajudar a você a educar-se financeiramente com aquilo que a Bíblia tem a lhe ensinar e também de acordo com aquilo que autores especialistas no assunto têm a compartilhar. Eu li sobre o assunto, estou elaborando esse seminário, eu quero compartilhar isso com você. Então não deixe de ir na descrição do vídeo, clicar no link e aí você vai para uma página onde você vai colocar o seu nome e e-mail para eu ter esses dados e poder me comunicar com você e lhe enviar os links das aulas. Tá bom? Que Deus guarde os seus passos, um abraço e nos vemos aí numa próxima.